Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é uma revisão de função quadrática. Questão da apostila de vocês, determine os valores de A, B e C da função quadrática cujo gráfico está esboçado a seguir. Bom, aqui nós temos o gráfico, mas não temos todas as informações. Obviamente, nós temos aqui um ponto que provavelmente é o vértice, mas para a gente isso não importa, não precisamos usar a ideia do vértice, né? Mas é menos 3 e 1. Na realidade, a gente vai até usar, né? Mas não como o x do vértice e y do vértice, mas sim com a ideia do eixo de simetria. Eu preferia que a questão dissesse explicitamente que esse ponto é o vértice. Então, isso eu noto uma falta de clareza na questão, mas tudo bem. Então, eixo de simetria, como sabemos, toda a função do segundo grau, o gráfico que a representa é uma parábola de eixo de simetria vertical, ou seja, paralelo ao y. O que quer dizer esse eixo de simetria? Quer dizer que, por exemplo, que o ponto cuja abscissa menos 2 é menos 2 está a uma distância desse eixo igual à interseção do eixo x com a outra, né, parte ali do gráfico. Então, essas duas interseções têm a mesma distância em relação ao eixo de simetria, que é de uma unidade. Então, esse x1 vai ser igual a menos 4. Temos 3 pontos, portanto, então menos 4, 0, o menos 2, 0 e o menos 3, 1. Substituídos esses valores de x e y na nossa função, temos um sistema, e esse sistema é só resolvermos. Eu optei por resolver usando o método da substituição. Considerei que C na primeira equação é 4b menos 16a e substituí nas outras duas. Desenvolvendo, eu dividi a primeira equação daqui por 2. Então, b menos 6a igual a 0, b igual a 6a. E substituí na de baixo. A igual a menos 1, como b é 6 vezes a, b é menos 6, e aí nós chegamos lá naquela equação de cima, c igual a menos 8, os valores, portanto, são menos 1, menos 6 e menos 8, respectivamente. Considere dois polinômios do primeiro grau, p de x e q de x, os dois de coeficientes reais, e ele diz que p de 3 e q de 3 são iguais a zero. Bom, p de 3 e q de 3 iguais a zero, ele está me indicando as raízes, ou no caso a raiz, porque é uma só para os dois. Raiz de cada um dos polinômios é 3, x igual a 3. Ele diz que quando p a imagem do 6 na função p é positiva e a imagem do 6 na função q é negativa. Para que serve isso? Bom, serve para a gente ter uma ideia de como é o crescimento da função. Então, p de x ela é crescente. Por quê? Porque ela é uma reta que, esse aqui é o eixo x, é uma reta que corta o eixo x no 3, e a imagem, quando x igual a 6, é maior que zero. Então, indicando que é crescente a nossa função. Em contrapartida, a função q ela é decrescente, porque ela tem a mesma raiz, mas aqui a imagem do 6, aliás, é negativa. Bom, o fato da raiz do p e do q ser a mesma, eu já posso eliminar 3 opções, ficando apenas com d e e. Como aqui eu já sei que a e c, os sinais são a positivo, c negativo, porque a função p é crescente e a c é decrescente, é daqui, quando eu efetuar o produto, porque aqui a f de x é p vezes q, quando eu efetuar o produto, eu vou ficar com a vezes c x ao quadrado. Então, o coeficiente do x ao quadrado é o produto entre a e c. Então, é um positivo e um negativo, então isso aqui vai ficar menor que zero. Se é menor que zero, a nossa função tem a concavidade virada para baixo. É a letra E, a nossa opção. Conjunto imagem da função real y igual a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 4. Bom,
Nota que os valores, o valor absoluto é o mesmo. Isso aqui indica o quê? Indica o y do vértice. Bom, eu descobri aqui o x do vértice porque eu já sabia que a função, o gráfico era uma concavidade virada para baixo, porque é uma função do segundo grau, uma parábola com concavidade virada para baixo. Então eu sei que o x do vértice é 3/4. Só que eu tenho duas possibilidades para o y do vértice. O y do vértice pode ser positivo ou negativo. Ou seja, para eu resolver a questão, não é o bastante saber que a função ela tem a concavidade virada para baixo. Também não é o bastante eu saber que o x do vértice é positivo. Eu preciso necessariamente ter o y do vértice. Porque eu fico na dúvida aqui, tá, com a concavidade, eu já sei que vai ser a letra C ou a letra D, porque é a imagem, né? Então vai ser todos os valores abaixo do y do vértice. Tá, mas qual é o y do vértice para eu saber se é a letra C ou a letra D? Então vamos calcular. Então o y do vértice menos delta sobre 4a deu menos 2,875, a nossa opção é a letra D. Os gráficos das funções reais definidas por f de x igual a x mais b e g de x menos x2 menos x mais 2 interceptam nos pontos A e B, sendo A o vértice da parábola e x2 a raiz positiva de g. Bom, quando ele diz que x2 é a raiz positiva de g, ele já está me dizendo que o y2 é zero. Porque se x2 é raiz, o y, o que é a raiz? A raiz é o zero da função, é aquele valor que vai ter imagem igual a zero. Então, se x2 é a raiz, y2 é zero. Bom, então vamos lá, x do vértice, porque o x1 é o x do vértice, o A é o vértice da parábola. Então, o x do vértice deu menos meio, né, porque vai ficar 1 dividido por menos 2. E o y do vértice eu posso usar a fórmula, eu posso substituir o x do vértice na função e encontrar a imagem, né? Porque o y do vértice é a imagem do x do vértice. Bom, o y do vértice deu 9/4. Bom, vamos achar as raízes. As raízes da função g são menos 2 e 1. Como ele diz que x2 é a raiz positiva, x2 é 1, y2, como eu já disse, é zero. Temos, portanto, dois pontos para achar a lei da função f. Menos 1 e 9/4 e 1 e 0. Bom, do 1, 0, eu chego que a é igual a menos b, substituindo na equação de cima, chego que b é igual a 3 meios. Se b é 3 meios, obviamente a é menos 3 meios. E a nossa função fica menos 3 meios de x mais 3 meios. Reescrevendo, eu tenho aqui essa função. Mas Irã, aqui era mais e aqui é menos. Não, por quê? Porque esse menos aqui de fora, ele não é desse 3x. Esse menos de fora é da fração. Então, se eu quiser separar, como está aqui separado, eu tenho que efetuar a distributiva. E aí ficaria com menos 3x sobre 2 e mais 3 meios. Então, a nossa opção é a letra C. E essa era a nossa aula de hoje. Até a próxima e juízo.